Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil, abraçando a você que está acompanhando o Agro B em Ipatinga, no Vale do Aço, Governador Valadares, na região leste de Minas, Juiz de Fora, na Zona da Mata, Uberaba, Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará, todo mundo acompanhando o 527 Claro HD, 9 Claro Analógico. Você também acompanha o nosso programa youtube.com/canal Viver Brasil. Tem esse QR Code aí na tela, você chega na tela, coloca o seu celular, você acompanha esses programas que a gente está resumindo aqui nessa semana e tantos outros que aqui já passaram. E a gente falou essa semana de queijo. Pois é, tem um festival que vai chamar bastante atenção, que vai falar do Queijo Minas. E a gente acompanha agora. Hoje estamos fora do estúdio, espaço diferente aqui para a gente falar de um assunto tão legal que é a produção de queijo, que é o festival de queijo que está vindo por aí. Eu recebo aqui com muito orgulho, mais uma vez aqui no Agro B, o Ricardo Augusto Boscaro, que é consultor de agronegócios do Sebrae Minas. Muito obrigado pela sua presença, Ricardo, e é muito legal a gente falar desse festival que vai aí, de certa forma, acontecer já num cenário melhor do que nos últimos anos, com pandemia e tudo mais. Tudo bem, Fabiano? Prazer é nosso de estar aqui falando com vocês novamente. O festival ele volta depois de 2 anos, né? A gente está na 4ª edição. A primeira edição do Festival do Queijo Artesanal de Minas foi em 2017. 2020 e 2021 a gente não teve o festival, infelizmente. E a gente está voltando com uma expectativa muito boa, porque tanto o produtor de queijo artesanal em Minas, ele está ansioso pela volta do evento, né? E a gente acredita que o público também. A gente sempre teve uma grande participação do público de Belo Horizonte e mesmo do interior que vem para a capital para visitar o festival. Então a gente está com uma expectativa muito boa para que esse ano a gente consiga retomar com força total. Para começar aqui o nosso programa já dando o serviço, né? Muita gente está ligando a televisão agora. Vamos já dizer as datas do festival, onde ele vai acontecer, como é que o pessoal pode participar? Bom, esse ano a gente mudou o local, né? As últimas 3 edições a gente fez na Serraria Souza Pinto. Esse ano a gente vai fazer no Parque da Gameleira, ao lado do Expo Minas. Então a gente está criando um espaço específico para o evento. Ele vai ocorrer nos dias 23, 24 e 25 de setembro. No dia 23 à noite, né, abertura do evento às 18 horas do dia 23. E no sábado e no domingo, dia 23 e 24, ele é parte do dia, né? No sábado ele começa às 11 da manhã e no domingo às 10 horas da manhã. Legal, tá feito o convite, mas esse convite a gente vai reforçar aqui ao longo do programa para falar ainda do queijo e tudo mais. A gente, recentemente, Ricardo, a gente fez aqui um programa, né? Com a sua participação, falando, né, das vários caminhos do queijo, da produção do queijo artesanal mineiro. Esse ano a gente teve aí, com o ganho das regiões, né, estabelecido o campo geográfico de produção, esse ano a gente pôde perceber o quanto que isso, de certa forma, deu uma melhorada na força do produtor. A gente pode dizer que 2022 já é um ano da gente experimentar muita coisa no que diz respeito a essa mudança de conceito no que diz respeito ao queijo? Acho que sim, Fabiano. O próprio festival que a gente está falando nele, ele surgiu exatamente com o grande objetivo de divulgar para o consumidor a diferença das origens produtoras do estado. E recentemente a gente teve a regularização de mais 2 tipos de queijo artesanal no estado, né? Alagoa e Mantiqueira. Então esse ano a gente está enriquecendo o evento, não só com queijo Minas artesanal, mas também com queijo de Alagoa e queijo da Mantiqueira. Eu acho que isso, para o mercado, isso é muito importante, porque a gente passa a ter a possibilidade de regularizar novos tipos de queijo artesanal, né, para o mercado formal, né? E ao mesmo tempo a gente tem a oportunidade de apresentar esses queijos no festival, que é o primeiro festival que a gente vai ter queijos além do queijo Minas artesanal. Então, só para o pessoal entender, o queijo Minas artesanal é um tipo de queijo artesanal. É o que é produzido em 10 regiões do estado, né? Como exemplo, Cerro, Canastra, Araxá, Campo das Vertentes, Serras da Ibitipoca. Então, além do queijo Minas artesanal, a gente agora tem queijo Alagoa e Mantiqueira, que são outros 2 tipos de queijo artesanal, né? E esse queijo que a gente vai acompanhar, inclusive, no festival,
é um queijo que, de certa forma, é o que mais agrada o paladar, né, de quem chega de fora dos estados, que aquele seu parente, né, que vira, né? Você que está nos acompanhando em casa, traz um queijo para mim. É esse queijo, né? É esse queijo, Fabiano. Na verdade, assim, todo mineiro que mora fora, ou todo mundo que é de fora, que tem um parente mineiro, é doido com queijo de Minas, né? E esse queijo de Minas artesanal, ou o queijo artesanal de Minas, né, ou os queijos artesanais mineiros, eles representam a essência do mineiro mesmo, né? Até uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que não sabe quem que nasceu primeiro, se foi o mineiro ou se foi o queijo, né? Então, poder experimentar e vivenciar, né, a experiência de comer um queijo de Minas é como trazer muita gente para o passado, né? Para a época de infância, de juventude, da casa da avó, na fazenda da família. E as pessoas que moram na cidade grande terem um momento de ter o contato com um produto genuinamente do interior do nosso estado, né? E o queijo, essa questão da conservação, o queijo ele nasce de uma resistência do leite, né? Porque você tem a produção do leite e você tem as variações dos produtos. Hoje, no que diz respeito ao setor, o queijo é o que tem mais valor agregado, vamos dizer assim, ou um dos produtos que tem um valor mais agregado, ou seja, ele chega na mesa do brasileiro com um poder de transformação mesmo, de poder mudar a vida de uma família a partir do queijo. Com certeza, Fabiano. Na verdade, a gente tem vários derivados do leite, né? O queijo é o mais comum deles. A gente tem centenas de tipos de queijo. E para o produtor, para as famílias que estão lá no interior produzindo esse queijo, esse produto chegar na mesa do consumidor, chegar na mesa das pessoas é muito importante, não só para divulgar uma cultura nossa, mas para manter a vida no campo também, né? Então o queijo é um dos grandes responsáveis por gerar renda, né, e manter milhares de famílias aí pelo interior do estado. Então é um produto que tem uma importância social, econômica e histórica muito grande para o nosso estado e para as famílias que o produzem. E para fechar o nosso resumo da semana, agroecologia versus agronegócio. Pois é, a agroecologia, o alimento de forma sustentável, e aí o embate seria o agronegócio algo prejudicial no que diz respeito ao meio ambiente? Para ouvir, claro, dar espaço a todas as pessoas envolvidas na agricultura, na pecuária como um todo, neste programa que destaca, claro, o agronegócio, conversamos com a professora Irene Maria Cardoso. Ela é agrônoma, ex-presidente da Associação Brasileira de Agroecologia. Professora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa pela primeira vez, tomara que seja a primeira de muitas. Muito obrigada pelo convite, eu fico bem feliz de estar aqui, porque nós precisamos de estar conversando sobre agroecologia e esse espaço do canal Viver Bem é muito importante e chega a muitas pessoas, então eu fico bem feliz e agradecida de estar aqui e também espero que seja a primeira e não a última vez, primeira e última vez. Espero ser convidada novamente após a minha fala. Portanto, eu espero que vocês gostem do que eu vou falar. Professora, eu acho que mais do que gostar, a gente tem que ouvir todos os lados, né? O jornalismo, a comunicação, hoje, a pessoa que está se comunicando, tentando se ligar no que está acontecendo no rádio, na televisão, ele está buscando justamente esses meios em meio a tantas notícias que são divagadas por aí, disparadas por aí, né? Pela questão da internet. Professora, o tema agroecologia, ele depende muito, mas muito do interesse de todo mundo envolvido na agricultura e, principalmente, a academia tem um papel fundamental, né? Sim, mas antes de falar do papel da academia, eu acho que você está querendo ouvir sobre isso, eu queria falar uma outra coisa. Por que a agroecologia é para além do agronegócio, como você afirmou? Então, a gente precisa de começar perguntando por que a agroecologia é importante para todos. Então, por que a agroecologia e para quem a agroecologia? Então, a gente, quando fala de agroecologia, nós estamos falando de sistemas agroalimentares sustentáveis.
E o que é um sistema agroalimentar? Quando nós falamos de sistemas agroalimentares, nós estamos falando de todas as dimensões que envolvem a comida. Então, nós estamos falando da produção, nós estamos falando do beneficiamento ou processamento dos alimentos, da comercialização, do consumo e da ciclagem, porque não é só o que chega às nossas mesas, que entra pelas nossas bocas, que nos interessa, mas também o que sai de nós, o que sai das nossas mesas. Então, a dimensão da ciclagem dos resíduos é importante. E quando a gente fala de agroecologia, nós partimos do princípio que o sistema agroalimentar hegemônico, ele não é saudável. Muito bem, tá aí. Todas as opiniões são bem-vindas para a gente construir uma melhor informação para você que está aí do lado. E o nosso AgroB vai ficando por aqui, agradecendo demais a sua audiência e a gente volta numa próxima edição. Um ótimo fim de semana para você. Valeu!